Abram suas Bíblias em Neemias, no capítulo 6. Parte sensacional da história do povo de Israel, onde então Deus começa a restaurar, como se Deus estivesse tirando o povo de Israel da cadeirinha da disciplina. Deus está reestruturando o seu povo para toda a sua honra e toda a sua glória. As crianças que não pegaram a sua fichinha para acompanhar, fazer as anotações, pode pegar lá com o Riquelme, tá bom? Neemias capítulo 6, assim diz o Senhor. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, de teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-os todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito do seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias que vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas
para me atemorizar. Amém. Que o Senhor, pela sua misericórdia, fale aos nossos corações e nos dê toda a sabedoria, o entendimento vindo dos céus para a nossa compreensão, em nome de Jesus. Amém. Provavelmente, hoje, com o acesso à internet, qualquer dúvida sobre qualquer assunto, você recorre ao Google. Se você tem dificuldades em montar um armário que você comprou, você recorre ao Google, ele vai te dizer como montar. O que o Google lhe diria se você digitasse lá na aba de pesquisa e dissesse como enfrentar as artimanhas de Satanás contra a igreja de Cristo? O que será que o Google, em sua profundeza teológica, teria a nos ensinar? Como enfrentar as artimanhas, os estratagemas de Satanás para atribuir à igreja qualquer tipo de dano. Essa resposta, meus irmãos, não pode ser encontrada em nenhum outro lugar a não ser a palavra do Senhor. E o texto de hoje, o capítulo 6 de Neemias, que vem sendo desenrolado nos nossos domingos aqui, a história da libertação do povo de Israel, a reconstrução de Jerusalém. Nós temos um momento aqui extraordinário. Nos capítulos 4, 5, nós temos observado, desde o capítulo 3, temos observado que havia um desfavorecimento, havia aqui uma dúvida se de fato aquele povinho poderia então restaurar os muros da cidade santa. Se de fato eles teriam capacidade para restaurar a casa do Deus que eles diziam ter. E mais uma vez, meus irmãos, nós temos que enfatizar, nós não estamos lidando na história com um povo de uma engenharia extraordinária. Nós não estamos lidando com um povo com altas estratégias militares. Nem mesmo com o povo valente nós estamos lidando. Israel talvez era o povo mais covarde que pudesse existir, mas havia algo peculiar entre o povo de Israel que não se encontrava em nenhum outro povo, que era o Deus Yahvé. Era o Deus daquele povo, o Deus que os conduzia então a tudo que eles faziam. Sendo dessa forma, meus irmãos, aprenderemos aqui no capítulo 6, que Yahvé dá discernimento para enfrentarmos as investidas do inimigo. Neemias sabia muito bem quem eram seus inimigos, e não eram inimigos pessoais, eram inimigos do reino, inimigos do próprio Deus. Sambalate, Tobias e toda a sua corja tramam e tentam impedir que a cidade fosse reconstruída, que os muros fossem protegidos, que a casa do Senhor fosse reestabelecida. Então, mais uma vez, eles intentam sobre a vida do povo, em especial a vida do seu servo Neemias. Nos 4 primeiros versículos desse texto, nós podemos aprender a ter discernimento para perceber o erro. Nós cristãos não somos chamados a sermos meninos. Nós que fomos restaurados, que fomos transformados pelo Espírito, fomos chamados a sermos de fato, meus irmãos, inteligentes, perceptivos quanto às ações de Satanás. Fomos instruídos a perceber quando Satanás se intenta contra o povo. E aqui então nós temos um claro exemplo sobre isso. Versículo 1: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que já não havia brecha nenhuma, ainda que este tempo não tinha posto os portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem encontrar-nos nas aldeias do vale de Ono. Oh, meus irmãos, que coisa boa! É tão bom nós recebermos um convite. Eu estou com alguns convites pendentes aqui para executar. E lá na roça de João mais Ângela, na de Perpétua, era para ter ido na de Norte, está na fila. Eu vou, pode deixar as galinhas engordando lá. Eu irei.
Mas observem que o convite que Neemias recebeu aqui não era para comer uma galinha caipira. Não era para que fosse um encontro amigável, um encontro de paz. Era uma trama diabólica para ceifar a vida de Neemias. Observem que nos capítulos anteriores, Neemias ainda cobria as brechas que haviam no muro. E foram necessário que, enquanto os trabalhadores executavam a obra, com a mão colocavam as pedras, com a outra empunhavam a espada, outros esperavam entre os lugares que estavam abertos, para que o inimigo viesse. Agora, essas brechas já não existiam. Os inimigos estavam vendo que aquilo que Deus havia prometido ao povo, estava a se cumprir. Esse convite de Tobias e Sambalate parecia muito amigável, e é assim que Satanás age, inclusive contra a igreja do Senhor hoje. Oferece, meus irmãos, oportunidades extraordinárias, maravilhosas, e eu posso dar um exemplo muito vívido disso. Ainda não fiz parte aqui, ainda não fui procurado aqui em Itaberaba, na Bahia, mas de onde eu vinha, lá existia um conselho de pastores municipais, pastores evangélicos. Meus irmãos, parecia tão bonito nos reunir. Eu nunca fui, mas a ideia era interessante, talvez, né? Todos juntos no mesmo ideal. Mas esses encontros, muitas das vezes, era para quê? Era para decidir quem seria o pastor preletor da marcha para Jesus, para ver quem seria o pastor que mais se destacaria ali naquele momento, para ver quem conseguiria algum tipo de favor político junto à prefeitura ou junto ao governador. Estes convites, por mais que pareciam agradáveis e por mais que pareciam que agradavam ou beneficiassem a igreja, nada mais eram do que convites de Satanás para passos tortuosos para a igreja. E a Bíblia que nos orienta e nos direciona, meus irmãos, para percebermos se onde estamos pisando é uma artimanha, se é uma armadilha. Isso não serve só para a nossa vida eclesiástica, mas para as nossas vidas cotidianas também. Meus queridos irmãos, você já esteve em uma situação de desemprego? E se você for homem, eu sei que essa situação ainda é pior, porque temos homens crentes, homens do sexo masculino, que se enfatize. Nós temos a responsabilidade, o peso de ser o provedor dos nossos lares. E como é ruim você não ter, saber que vai chegar o final do mês e não ter ali o dinheiro para cobrir as despesas, para trazer o alimento. E do nada aparece o emprego. E do nada aparece o emprego que parece o mais extraordinário possível. Mas quando nós vamos analisar, este emprego me impede de estar no convívio dos irmãos. Esse emprego impede que eu tenha um convívio com os meus filhos. Este emprego me impede que tenha um convívio com a minha esposa. Mas paga-se muito bem. Parece muito tentador, parece muito bonito, mas são caminhos de destruição. Já dizia o provérbio, nem tudo que reluz é ouro. Precisamos sim identificar quando é Satanás tentando-nos, porque ele não vem, meus irmãos, com uma cara horrível para os admiradores e fãs do Alto da Compadecida, né? Estou esperando 2. Satanás não vem com aquela cara de monstro, e nem é assim. Lembrem-se quem era Lúcifer, o anjo de luz. Era assim, ele era o anjo de luz, caiu, né? Mas entendam, meus irmãos, Satanás ele é ardiloso, e as promessas dele são exatamente aquilo que está fomentado no nosso coração. O poder poderia estar aqui sendo um fator tentador de Neemias, mas ele estava firme nos teus propósitos e no seu caminho. A primeira coisa então a ser vista aqui é um escárnio que esses homens fazem
com Neemias, se nós voltarmos lá no capítulo 4, os primeiros versículos: tendo Sambalate ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. E depois ele vai falar: que fazem esses fracos judeus? Vão sacrificar de novo aqui? Vamos permitir isso? Estes homens, eles estavam à procura, meus irmãos, claramente de destruir. E desde o capítulo 4, se você observar no versículo 8, eles, mais uma vez, eles se ajuntam para tirar a vida de Neemias. E agora Neemias, do nada, receberia o convite: vamos sentar e conversar. Estava claro ali, meus irmãos, a intenção daquele povo. A intenção de Tobias e Sambalate era destruir, era interromper a obra do Senhor, era no mínimo atrasar. E por isso, no versículo 3 do capítulo 6, Neemias nos responde o convite: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Qual é a importância dessa reunião? Para que eu deixe a obra do Senhor. E para nós, meus irmãos, uma aplicação claríssima. O que tem sido importante nas nossas vidas, o que tem sido tão valoroso nos nossos dias, que temos deixado a obra do Senhor a fazer. Será que o meu trabalho tem sido tão importante que eu tenho que menosprezar a obra do Senhor? Será que os meus relacionamentos, as minhas amizades, têm sido tão importantes para que eu menospreze e atrase a obra do Senhor? É uma lição muito clara e muito importante aos nossos dias, meus irmãos. Aquilo que o mundo tem nos oferecido não passa de uma artimanha de Satanás. E tudo isso com uma roupagem linda e bela. O mundo, ele se apresenta de uma forma linda, de uma forma translúcida, para que nós caiamos nas suas artimanhas. Aos amantes dos bons contos infantis, João e Maria vão lembrar da casa de chocolate da bruxa. Eles entrariam se vissem de fato o covil daquela bruxa ali? Não, mas viram uma casa muito bem decorada. E para você, amante da confeitaria, sabe o cheiro que aquela casa não teria. Deu até fome de uma boa sobremesa. E assim Satanás ilude os nossos sentidos, os nossos olhos, o nosso olfato, a nossa boca. É assim que Satanás age, e por isso, meus irmãos, nós devemos estar frente a frente com o Senhor, nós devemos estar em dia com o nosso alimento espiritual, para que nós tenhamos discernimento para percebermos. Sabe quanto isso é claro também? Não sei se foi realidade aqui na Bahia, ou nessa região pelo menos, quando as pirâmides começaram a eclodir. Falamos um pouquinho disso quando falamos dos jogos de azar. Telex Free. Lá para nós em Goiás, o Boi Gordo, o Avestruz Master, entre 1000 outras pirâmides que foram oferecidas. E por que as pessoas caíam nesses golpes? Porque Satanás as cegavam com a ganância, com o desejo de ganhar mais, com o desejo de ganhar 200% e 300% de lucro em um investimento. Onde isso é possível, meus irmãos? Aonde existe um trabalho tão fácil assim? Existe. Vai ali para a Colômbia, vai para os amigos aqui do lado. Eles vão te oferecer coisas muito lucrativas, mas que com certeza lhe levarão aos braços de Satanás. Nós cristãos temos todo o conhecimento disponível aos nossos olhos para perceber aquilo que não é o bom caminho do Senhor. E a Bíblia nos diz que, percebendo esses caminhos de morte, nós devemos nos afastar, nós devemos fugir de toda e qualquer aparência do mal.
nos versículos seguintes, do versículo 5 ao 9, nós vemos que Yahvé dá a Neemias discernimento para vencer inclusive a maledicência. Oh, meus irmãos, que dias temos vivido fruto da internet. Vejam aqui no versículo 5. Se Sanbalat e Tobias tivessem um Instagram, eles tinham causado um estrago maior, ou Twitter. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez o convite de seu moço, o qual trazia uma carta. E aqui vamos entender o que é uma carta. Temos nossos irmãos que trabalham nos Correios aqui. Se Gerley estivesse aqui, ele poderia testemunhar a meu favor, mas tem o irmão dele, Leios. Eles não podem abrir sem autorização uma carta, algo que está lacrado, direcionado a determinada pessoa. Isso seria uma violação de privacidade. Assim já acontecia nesse tempo também. As cartas eram lacradas com selo da família, do rei ou da pessoa que estivesse enviando. Mas havia um diferencial na carta que foi enviada para Neemias aqui. Era uma carta o quê? Aberta. Era uma carta para que todos tomassem conhecimento do seu teor. E o que dizia? Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Ah, meus irmãos, se fosse nos nossos dias, isso aqui seria qualificado como o quê? Uma fake news. E agora se preparem, porque o ano eleitoral se aproxima, agora vai explodir novamente. E agora o intento contra a vida do próximo é algo totalmente escancarado. Se você tem observado, por exemplo, as notícias dos últimos dias, terá observado que houve uma grande crítica acerca da esposa de um grande traficante, de uma grande peça do PCC, que esteve no Planalto, visitou alguns políticos, e enfim, e dentre essas polêmicas, e dizendo que a turma de esquerda estava apoiando isso, e agora pegaram lá o Mourão e colocaram acharam uma foto com uma pessoa que não era para estar, e lá e divulgaram e fizeram toda uma coisa naquela questão. Não se tratava de uma foto antiga, eu digo para todos os lados, isso acontece no caso da política, tanto para a direita como para a esquerda, não é o caso, mas o fato de se apegarem a um detalhe, usarem uma determinada coisa fora de contexto, para difamar, para execrar, para matar a reputação de alguém. Isso é nojento, meus irmãos, isso é pecado, e o Senhor já vem advertindo isso. Eles acusam Neemias aqui, primeiro, de rebelião, segundo, de levantar falsos sacerdotes em prol de si mesmo, e a acusação mais grave de se proclamar o rei dos judeus. E talvez não houvesse uma acusação pior do que essa, principalmente para Neemias, que aguardava, como todo o povo do Senhor, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Isaías 40, que nós lemos, fala acerca disso, dessa proclamação, desse anúncio, da espera daquele que é a voz que clama no deserto, da preparação para o grande Salvador e Redentor do homem. Neemias entendia que o seu papel era de preparação, e jamais ele estaria ali para que fosse o rei dos judeus. Tudo favorecia a mentira, o histórico de rebeldia de Judá, as fortalezas sendo reconstruídas, a grande popularidade de Neemias,
E é assim que se vão construindo as falsas narrativas. É assim que as pessoas têm cometido a quebra do 9º mandamento, de não matar. E observem, acompanhem a leitura que faço do nosso catecismo, que fala acerca do 9º mandamento. Os deveres exigidos no 9º mandamento são conservar e prometer a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo, assim como a nossa, evidenciar e manter a verdade e de coração, sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade, somente a verdade, em questões de julgamento e justiça e em todas as demais coisas. E aqui eu poderia continuar, mas basta-nos aqui somente essa primeira parte do entendimento dos nossos queridos teólogos de Westminster, ao dizerem que matar alguém é cometer uma fake news, matar alguém é levantar um falso contra o nosso próximo. E falávamos pela manhã, né, acerca disso. Eu nunca matei. Será que nós nunca inventamos uma mentira contra o nosso próximo? Pastor, eu nunca botei uma notícia falsa. Mas sabe quando você pode cometer esse pecado? Quando você recebe uma notícia pelas metades e compartilha essa notícia, sem saber, sem averiguar se de fato aquilo é verdadeiro. É papel, sim, daquele que está propagando, saber se aquilo é verdade ou não. E a internet hoje, meus irmãos, é um instrumento maravilhoso para evitar que cometamos esse pecado. É tanto uma ferramenta para fazê-lo, quanto também para evitá-lo. Recebeu uma notícia, confira se aquilo é verdade. Recentemente, entre um dos grandes seminários dos Estados Unidos, um grande escritor, se eu não estiver enganado, o nome dele é Thomas Sowell, não é da cerveja. O Thomas Sowell, ele passou por alguma situação e alguém do seminário soube que ele tinha morrido. Imediatamente, por se tratar de um grande escritor, de um grande nome do seminário, e a editora vendo aquilo também, rapidamente quis se antecipar, dar a primeira notícia. Tem gente que gosta disso, né? De dar as piores notícias primeiro. E já foram nas redes sociais e lamentaram a morte, confortando a família. Dá nada não, o próprio escritor comenta na publicação: oi, estava vivinho, não estava nem doente. É necessário, meus irmãos, que nós averiguemos, que nós não levantemos falso contra os nossos irmãos, que nós zelemos pela boa reputação uns dos outros. E quer ver como isso deve ser feito? A nós moços, nós não, né? Eu já me casei, graças a Deus, e não me casarei de novo. Mas a você, solteiro, mereço. A você, solteiro, vou beber água. De forma alguma, isso é desproposital, viu, meus irmãos? Não existe. Nós homens, quando nós estamos com as nossas namoradas, me tratando quando eu era namorado, né? Nós temos a obrigação, o dever de zelar pela boa reputação das moças. Certa feita, pastoreava, né? Há 2 anos atrás, um grupo de ovelhas minhas foram fazer caminhada na praia. É pecado, meus irmãos, caminhar na praia? O pecado deles era não me levar, né? Pela minha necessidade. Tentaram, mas não conseguiram. Só que o que acontecia é que eles iam caminhar, iam 3 rapazes e uma moça. Era pecado isso? De forma alguma, meus irmãos. Saúde era uma coisa maravilhosa, mas qual a aparência geraria de, em horário talvez com o sol caindo, ou o sol quase não nascendo ainda, 3 homens indo para caminhar? As praias da região eram praias ermas,
era prudente para a boa reputação daquela irmã que ela fizesse aquela caminhada com aqueles 3 irmãos. Eu os conheci, os conheço, sei da boa índole dos irmãos, mas provavelmente eles estariam manchando a reputação da irmã. E a hora que eu os adverti, rapidamente eles perceberam, isso é verdade, pastor, e nunca foi a nossa intenção. Nós devemos zelar, meus irmãos, pela preservação do nosso nome e dos nossos irmãos. Esse discernimento precisa ser vindo do Senhor. Estes ataques abertos, eu não sei se você já foi vítima de uma carta aberta, eu já. É terrível. Até que você desmente todas aquelas coisas, graças a Deus, eu nem precisei desmentir. A própria carta era tão nojenta que foi autodesmentida. Ela mesma se quebrou. Mas aquilo machuca, aquilo nos desestimula. Mas os versículos 8 e 9 nos mostram que a confiança vem do Senhor para enfrentar essas situações. Versículo 8: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que os inventas. Por todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não as efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Entenda, meus irmãos, que Satanás não quer que a obra do Senhor seja feita. Ele não quer que nós trabalhemos em prol do reino. E fará de tudo para nos desestimular, de tudo para nos derrubar, mas nós não fazemos para a nossa própria glória, nós não fazemos para obter créditos, nós fazemos em gratidão e adoração ao nome do Senhor, e esse é o sentimento aqui. E Neemias então clama: Senhor, eles querem arrancar as minhas mãos, metaforicamente falando, e o que ele pede? Pois então fortaleça as minhas mãos, para que o trabalho do Senhor seja efetuado. Observem que até aqui, Deus dá discernimento a Neemias, para perceber os perigos, dá discernimento a Neemias, para que ele vença a maledicência, e agora ele dá discernimento contra algo mais palpável, que são ameaças que estes homens fazem contra a pessoa de Neemias. E entendam que quando eles se levantam contra Neemias, eles não estão se levantando contra a pessoa de Neemias, mas contra o reino do Senhor. Então aqui eles começam logo no versículo 10, fazendo uma ameaça de morte. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Qual o conceito aqui? O que estava acontecendo? Estes homens que eram aliados, estes que andavam com Neemias, disseram: vamos para aquele lugar onde ninguém tem coragem de entrar dentro do templo, onde era ali o santo dos santos. E para quê? Porque todos sabiam que aquele lugar era um lugar proibido. Não era, Neemias não era sacerdote. Tanto é que vamos ver que daqui a pouco, quem é que vai ser convocado para ler a palavra do Senhor é o escriba, que vai ser então o sacerdote Esdras, que lê por várias horas a palavra do Senhor e sacrifica em favor do povo. Não Neemias. Ele sabia dos seus limites, e tendo discernimento da parte do Senhor, percebe que nem tudo que reluz é ouro, e que aquele apoio que estava sendo recebido, que aquele aviso de perigo, não passava dos seus traidores. Ele continua: porém eu disse no versículo 11, como eu fugiria? Depois do Senhor ter me levantado, depois do Senhor ter me fortalecido, como eu fugiria dos inimigos? E quem há como eu,
que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Você consegue perceber quando alguém lhe dá um conselho que não vem da palavra de Deus? Ou você já está numa situação tão triste de distanciamento do Senhor, que não consegue enxergar mais se o fogo que vem em sua direção é fogo amigo ou não, que você não consegue mais discernir se aquelas palavras que vêm ao seu coração são de fato de Deus. E para isso estão os coaches, para isso estão aí milhares e milhares de livros de autoajuda, para mostrar que é você quem é capaz, que é no seu coração que há força, que é a partir de você que os seus problemas serão resolvidos. Algum tempo atrás, um ente da nossa família procurou ajuda psicológica. E observem como que o conselho do mundo, ele não pode resolver o problema do crente. Então, o psicólogo disse a esse ente querido: olha, você está sofrendo porque você guarda tudo para si. Tem que falar. Fale tudo que vier na sua mente, fale. A pessoa virou uma metralhadora, sem nenhum tipo de discernimento, quebrando o 9º mandamento, o 5º mandamento, porque agora ela não guarda nada, não filtra nada, ela não se importa se vai ferir outras pessoas. É assim que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que eu devo falar assim, com amor, visando ganhar o próximo, não para que haja uma satisfação pessoal, mas para que eu ganhe o irmão. As ameaças que o crente recebe diurnamente devem ser combatidas com a palavra do Senhor, devem ser suportadas com uma vida contínua de oração, porque até subornar o povo de Israel eles estavam fazendo. Será que o mundo não tem subornado as nossas igrejas para que nós venhamos a ceder aos desejos do mundo? Conheço uma igreja que em menos de 2 anos construiu um ginásio, reformou a igreja, aumentou monstruosamente a côngrua pastoral, e quando nós fomos ver, eles tinham vendido a alma. Eles estavam fazendo conluios, fechando com políticos, estavam recebendo um mundo velho de dinheiro, e quando fomos perceber, havia até um caixa 2 na igreja. As ameaças nem sempre vêm de fora, meus irmãos. Há aqueles que não podem suportar as atribulações, aqueles que não suportam as diversidades. E no versículo 14, como é que nós devemos enfrentar as ameaças quanto aos falsos profetas? Primeiro, com responsabilidade, com confiança de que Deus suprirá as nossas necessidades, e encarar esse problema de frente, como Neemias fez. Nós, como cristãos, nós não devemos fugir dos nossos pecados, das consequências dos nossos pecados, mas devemos confiar na provisão, na providência soberana do Senhor. E mais uma vez, Neemias faz uma oração imprecatória contra Tobias e Sambalate. Versículo 14, ele vai dizer: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate. E aqui ele está dizendo, lembra-te dele, para mandar um presentinho de Natal. Lembra-te no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuram atemorizar. Neemias está clamando contra pessoas que estão intentando contra a obra do Senhor e, consequentemente, contra a sua vida. Mas não eram inimigos pessoais de Neemias. Nós devemos sim orar da mesma maneira que Neemias ora contra todos aqueles que ameaçam o reino dos céus, contra todos aqueles que se levantam contra o povo do Senhor, sejam eles da esfera política, seja eles da esfera da rede social, seja eles de igrejas ditas igrejas amigas.
Via um vídeo essa semana do Valdomiro Santiago. Aquele homem é um emissário de Satanás. É filho do capiroto, é filho da perdição. Ele fala com uma propriedade como se fosse o próprio Filho de Deus. Que o Senhor derrame justiça na vida dele. Assim como de Edir Macedo, R.R. Soares e qualquer outro que intente contra a boa ordem do Senhor, contra a boa ordem do culto ao Senhor. Porque estes falsos profetas, eles perecerão. Eles serão então os seus dias contados. E nos versículos finais, já encerrando, meus irmãos, Yahvé, o Senhor dos senhores, Ele dá discernimento para que nós mantenhamos o nosso foco na obra do Senhor. Veja que nos versículos 15 ao versículo 19, os muros são concluídos. O versículo 15 vai dizer: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias, com pouco recurso, com poucos trabalhadores, contudo desfavorecendo a obra, pela misericórdia do Senhor, eles conseguiram então restaurar os muros. O que isso representava, meus irmãos? Segurança, conforto para o povo. No versículo 16, nós vemos o reconhecimento, inclusive, dos inimigos, de quem era o Deus Yahvé. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Sabe o que isso remete? Remete à cruz de Cristo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo é traído ali pelos seus, quando ali é questionado: se és o rei dos judeus, sai dessa situação. O Senhor Jesus Cristo provou que, mantendo o foco e a determinação na boa ordem de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele nunca nos desamparará. E por mais que o Senhor Jesus Cristo tenha experimentado o abandono do Pai naquela cruz, para que nós não experimentássemos, a obra do Senhor foi concluída, a nossa salvação foi conquistada na cruz do Calvário. A reconstrução do templo não passa aqui, meus irmãos, de um apontamento claro para o que o Senhor Jesus Cristo estava preparando, a reconstrução da nossa vida de uma forma definitiva, onde o pecado não mais será nenhum tipo de poder sobre nós. Isso é algo totalmente extraordinário e inimaginável, porque a obra do Senhor, a obra que o Senhor Jesus Cristo starta na nova aliança, aqui representada, ela será perpétua, será eterna, e nós desfrutaremos e gozaremos para sempre. Aquele templo que hoje está em ruínas, ele agora é representado pelo Senhor Jesus Cristo, que é eterno, perfeito, imutável. Mesmo assim, haverão muitos infiltrados. Os versículos 17 em diante nos mostram: também naqueles dias, nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e Tobias mandava cartas para eles. Mesmo dentre o povo, havia os traidores, haviam aqueles que estavam vendo a igreja ser reconstruída, reestruturava, e ainda tramavam contra o reino. Você é um traidor? Você tem sido instrumento de Satanás no reino de Deus? Ou você tem sido um agente de graça, um agente de misericórdia, um agente do Senhor para a propagação do reino, para a proclamação da palavra do Senhor? Foi para isso que fomos chamados, para anunciar aquele que é o perfeito, anunciar o bem-aventurado, o grande Senhor e Salvador das nossas vidas. Por mais dificuldades que Neemias estava encontrando, ele buscava no Senhor discernimento
para que pudesse lutar contra Satanás e todos os seus emissários, assim nós devemos fazer também. Lutar contra todos aqueles que permanecem ávidos em destruir o reino, aqueles que permanecem ávidos em nos afastar do caminho do Senhor. Se é o seu trabalho que tem sido esse instrumento, largue, meu irmão, e confie que o Senhor há de providenciar. Se é o seu relacionamento, abandone, porque é o Senhor que é o Senhor das nossas vidas. Se é o dinheiro, vigie, para que ele não te corrompa e você experimente o ardor do inferno e o distanciamento do Senhor. Que ele possa fortalecer os nossos corações, que assim como o templo do Senhor ali em Jerusalém foi reconstruído, a nossa fé também possa ser refeita, que o Senhor possa reestabelecer o nosso coração e que nós jamais fujamos da presença do nosso Salvador. Amém.